Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês nesta casa, nessa noite maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Então, eu queria convidá-los para que nós pudéssemos levar os nossos pensamentos até o Divino Mestre amado Jesus e toda a equipe que aqui trabalha nessa casa, que já estão aqui desde as primeiras horas do amanhecer, trazendo essa harmonia, essa paz, esse equilíbrio a esta casa. Nós possamos agradecer o dia que nós tivemos, agradecer as bênçãos que Deus nos deu de mais um dia de aprendizado em nossa caminhada. Por isso, Senhor, nós te agradecemos com a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos, quando a ti pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Vós assim fizeste de forma admirável. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, para que possamos perdoar no irmão aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, agora e sempre. E com essa singela e pequena prece dessa noite, pedimos permissão ao plano espiritual para que possamos abrir os trabalhos da casa, com a graça de Deus e com as bênçãos de Jesus e as bênçãos de Maria, nossa Mãe Santíssima, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Boa noite. Como a Fátima nos colocou, né, a questão do livro, se nos mundos mais aperfeiçoados, nós, né, homens, né, necessitamos ainda do trabalho, né, nós poderíamos responder essa questão com uma frase que está no livro Sinal Verde, do Espírito de André Luiz, com o nosso querido Chico. Quando André diz: na farmácia da vida, o trabalho é o melhor remédio. Ele não disse
a vida dos seres do processo evolutivo nosso, né, Ana? Ele falou que o trabalho é o remédio da vida de todos os seres. Então está respondido. O trabalho é uma necessidade. Quando nós adiantarmos mais alguns capítulos, acredito que seja o capítulo 25, que fala mais do trabalho, né, Ana? O buscais e achareis. A espiritualidade nos coloca, né? Que o progresso, ele é filho do trabalho. Que tanto o trabalho físico como o trabalho intelectual é necessário no nosso processo evolutivo. A espiritualidade fala que se o Pai nos isentasse do trabalho físico, nossos membros se atrofiariam. E se Ele nos isentasse do trabalho intelectual, o nosso espírito permaneceria na infância da inteligência, né? Mas provavelmente Kardec fez esse questionamento, gente, porque num processo evolutivo que nós estamos, já ouviram aquela frase, morreu, descansou? Agora acabou o sofrimento, quer dizer, deixou de trabalhar, né? Faz até as piadas, né? Ah, olha como o trabalho é um fardo pesado, uma atividade desgastante, cansativa. Até Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, né? Então quer dizer, nós ainda vemos o trabalho como um fardo pesado. É a nossa herança lá do tempo, quando nós saímos do primitivismo, que entramos na era da civilização, onde alguns, com a força da inteligência em ação, começaram a perceber que podia se livrar do trabalho pesado. Então aqueles que tinham um pouco mais de força física e capacidade de domínio, criou-se a escravidão, e eles realizavam o trabalho pesado. Aí ficamos um pouquinho mais civilizados, né? Graças a Deus, de uma forma legalizada, a escravidão acabou-se, né? Mas o que fazer com o trabalho pesado? O escravo acabou, não tinha mais. O que aqueles que tinham mais força, mais poder, deram um jeitinho. Então saiu a figura do escravo, entrou a figura do operário. Saiu a figura do senhor de escravo e entrou o patrão. E aí o trabalho continuou ainda sendo de uma forma desagradável, né? Aonde aqueles que realizam esse trabalho tão exaustivo, poucos lucros e recompensas têm, que é o que a Aninha vai nos colocar, dos trabalhadores, a recompensa, né? Só que, gente, nós temos que compreender que depende o mundo que nós habitamos, é o tipo de trabalho que nós temos que realizar. Do mesmo jeito que há muitas moradas na casa de meu pai, e os espíritos estagiam exatamente no mundo certinho, adequado para o seu processo evolutivo, também o trabalho é adaptado a essa necessidade. Então a gente vê que conforme os mundos, né, do mundo primitivo, o trabalho era mais braçal. Hoje, no mundo de provas e expiações, nós temos o trabalho físico, o trabalho braçal ainda necessário, mas nós já temos aí o trabalho com os recursos, com as invenções, com as descobertas, e é isso que vai acontecer. Conforme nós formos evoluindo, conforme o planeta também vai se adaptando a esses seres, né, mais evoluídos, o trabalho ele passa desse trabalho mais físico para o intelectual, né, Ana? E aí também, gente, tem essa questão. O trabalho ele é visto assim então como algo pesado, desigual, exaustivo para a maioria dos operários. Por quê? Por causa da nossa sociedade, ainda o predomínio do orgulho, do egoísmo, e aqueles que tentam o poder, que têm a capacidade intelectual, o poder, deveriam utilizar então isso para ajudar os mais fracos, né? Mas infelizmente o modelo da nossa sociedade, né, Ana, é corrupção, é exploração, aonde o forte domina o fraco. Mas tudo isso vai mudar, gente, né? Conforme vai mudando o padrão moral, vai se desenvolvendo esse padrão, esse tipo de sociedade muda, né? Então o trabalho ele é necessário, e nós, se infelizmente nós estamos nessa carga pesada, exaustiva, se não temos o patrão ainda justo, se nós vemos
vivendo essa situação tão difícil, aí nós, que já temos conhecimento das leis da reencarnação, principalmente da lei de causa e efeito, nós temos que ver o trabalho como esse remédio da vida mesmo, uma oportunidade, porque independente do trabalho, da posição que nós estamos no nosso trabalho, tenho a certeza, temos lições a serem aprendidas. E aqueles que conseguirem aprender, que aproveitarem essa oportunidade de trabalho, vai chegar no nível desses espíritos evoluídos, desses espíritos superiores, né, que nos trazem ensinamentos tão maravilhosos como o nosso querido Mestre Jesus. Passou pelas mesmas oportunidades de trabalho e adquiriu toda essa sabedoria quando ele deixa essa parábola, esse lembrete para nós, que somos esses trabalhadores, que estamos ainda sobrecarregados com esse fardo pesado e desagradável que muitas vezes nós consideramos o trabalho. Então, com certeza, né? O Evangelho da noite, que a Aninha vai nos trazer a parábola dos trabalhadores da última hora, nós vamos passar a ver o trabalho como sendo o melhor remédio na farmácia da vida. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, amigos encarnados e desencarnados aqui presentes. Juntos, unidos, vamos nos reportar a Jesus, a seus mensageiros, para que possamos nos fortalecer, para que possamos servir e trabalhar da melhor maneira possível, porque servir Jesus eu considero um privilégio. Como nos disse a Liliana, seja qual for o trabalho que realizamos, desde que feito com amor, com honestidade, nós estamos cooperando para com a justiça social do planeta, para a evolução espiritual do ser humano, para a evolução intelectual do homem. E adentrando ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, eu escolhi 2 itens previstos para nós estudarmos e analisarmos, a fim de que, nesta conexão divina de amizade, sejamos neste momento, mais integrados ao coração do nosso Mestre de Nazaré. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. E quando nos colocamos à disposição do bem, à disposição de Jesus, nós devemos trabalhar não apenas com o coração em harmonia, mas na harmonia também do intelecto. Devemos aprimorar os nossos conhecimentos dentro das nossas possibilidades,
para que as nossas palavras não sejam inócuas, vazias, deprimentes e deprimidas. Contudo, sejam sinceras e iluminadas, verdadeiras e gentis. Como nos disse a Liliana, o ponto de trabalho nosso, a fim de levarmos aos corações um pouco mais de luz. Porque neste momento difícil que atravessamos, estamos todos carentes, uns mais, outros menos, mas todos carentes. E todos precisando de Jesus em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mentes. Precisamos de ideias iluminadas, de ideias mais intelectualizadas, sem sermos arrogantes, para também servirmos Jesus. Porque o Evangelho dele, do nosso Mestre, é um repositório de ensinamentos. E se é um repositório de ensinamentos, convém a nós, espíritas, o dever de procurar conhecê-los, estudá-los, entendê-los. E nós vamos sentir que cada ser humano, ele traz consigo mudanças de atitude e de entendimento, voltando-se à finalidade existencial, quando deseja realmente evoluir. Quando desejamos ascender espiritualmente, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos procurar o melhor que há na vida de cada um de nós, o melhor que há no Evangelho para a autoiluminação, para o autoconhecimento, desenvolvendo-os à maneira que possamos combater, não é, Liliana? Não é, meus amigos? O orgulho e o egoísmo que trazemos vivos em nós, às vezes em nossas palavras e nas nossas atitudes, e não percebemos os equívocos desses males que afligem ainda o nosso espírito. Sem jamais combater o prazer e a posse nobres, sempre conclamou o nosso mestre, é claro, ele sempre conclamou aqueles que o escutavam, aqueles que com ele buscavam o trabalho valoroso, a dignidade, por meio do auxílio recíproco. Olha que interessante, a espiritualidade e o mestre nunca combateram o prazer, a posse, o dinheiro, jamais. Mas ele sempre nos convidou para nos tornarmos melhores, para servirmos melhor aquele que precisa. E interessante que ele fala da dignidade por meio do auxílio recíproco. Reciprocidade. É aquilo que Joana de Ângeles diz: ressonância de coração para coração, ressonância de alma para alma, ressonância de mente para mente. Ou seja, afinidade desenvolvida. Afinidade a desenvolver, talentos a desenvolver, talentos a aprimorar, porque cada um de nós aqui
possui um ou mais talentos para serem desenvolvidos, aprimorados, ampliados, porque somos únicos. E nessa unidade que nós somos, não nos comparemos a ninguém. E que ninguém se compare a nós, porque as diferenças são muitas no sentido de aquisição espiritual. Por quê? Se nós falarmos que estamos no mesmo mundo, enfrentando as aflições, vivenciando as alegrias, é verdade, mas nós não estamos no mesmo barco. Sabe por quê? Porque cada um tem seu livre-arbítrio e vive a sua vida de maneira diferente. Uns querem seguir adiante um pouco mais, outros estão ali numa maioria, seguindo também. E outros querem permanecer, como foi falado no Evangelho, naquela dormência, naquela preguiça, na zona de conforto que acomoda e que os deixa inertes temporariamente. Uns querem conhecer mais para se tornar melhores. Outros têm medo de conhecer um pouco mais além e ter que se modificar, se transformar interiormente. E outros realmente não querem, porque a zona de conforto os deixa realmente impactados naquele momento cristalizado em que se encontram. Então nós não estamos no mesmo barco. Nós podemos estar vivendo no mesmo mundo, as mesmas aflições, as mesmas alegrias, mas as nossas escolhas são individuais. O nosso livre-arbítrio é individual. A nossa vontade ou a não vontade é individual. Depois, sim, quando encontramos espíritos, amigos, familiares, queridos, nos tornamos afins e vamos trabalhar coletivamente para o bem comum. Mas mesmo assim, nunca deixamos de ser únicos. Nós temos que entender que Jesus deu curso à meta, que trazia a instalação do reino de Deus no coração e na mente dos homens. Não apenas no coração, não é, Liliana? Mas também na mente, meus amigos. Porque nós somos chamados a conhecer Jesus pelos sentimentos. No entanto, também pelo conhecimento. Ele falou para nós através de parábolas. Assim, nós o entenderíamos de uma maneira mais fácil, mais simples. E mesmo assim, parece que ainda alguns nem isso buscam conhecer, nem isso buscam valorizar. E vamos entender que não seja de se estranhar que a sua informação de que no reino da justiça sempre os que se exaltam, se glorificam, serão rebaixados. Os que desfrutam das comodidades e honrarias terrestres, principalmente aquelas equivocadas, esses terão que prestar contas, mais cedo ou mais tarde, dos seus atos. E assim somos todos nós. E nós vamos entender que os últimos
serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os que se exaltam vão conquistar os últimos lugares. Os humildes estarão sentados na primeira fileira. Eles se elegeram, se escolheram para seguir Jesus. Eles se propuseram a deixar de lado a futilidade para conhecer melhor a leveza da vida, para conhecer melhor a alegria da qual somos e devemos e lutamos por ser portadores. E nós vamos entender que os nossos equívocos e os nossos desafios são temporários, são passageiros, e que não vão nos levar para a condenação daqueles que pensam que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Lê do engano, porque aqueles que sabem sofrer, ou seja, aqueles que trazem nos atos a resignação ativa, a revolta e a ação, não se entendem. A revolta e a boa ação não se entendem. Então deixemos a revolta, a teimosia e o orgulho para assumirmos a resignação positiva, a resignação do trabalho benéfico em relação a nós e aos outros. Quem nós queremos ser na lista daqueles que servem Jesus? E eis a resposta: o maior no reino dos céus é o menor, aquele que serve. Então o maior é o servidor, e o menor é sempre aquela pessoa que muitas vezes está ao nosso lado. Vamos procurar servir. Há momentos em que nós seremos servidos, sim, nas nossas dificuldades, nas nossas fragilidades, com certeza. Há mãos amigas e corações abertos que estarão conosco. Entretanto, como é deliciosa a sensação de podermos trabalhar para Jesus. Que felicidade incomparável sentimos quando realizamos o bem. E nós vamos entender que o egoísmo que nos primeiros predomina cega-os para a realidade existencial e para as mínimas expressões de compaixão e de misericórdia em favor dos carentes, dos deserdados, da fortuna, do emprego, da saúde, do conhecimento e de atenção. As pessoas estão carentes de atenção. As pessoas estão precisando ser ouvidas, compreendidas, acolhidas e não julgadas. O julgamento não pertence a nós, porque não temos condição, autoridade moral para julgar ninguém. E nós vamos entender que este tema do Evangelho trabalha contra a sombra do poder
prazer, como diz Joana de Ângeles, né? Essa lição do Evangelho, vamos enfatizá-la. Trabalha contra a sombra do poder prazer. Porque o poder nos traz um prazer, sejamos sinceros. Agora, nós precisamos, quando esse prazer, quando esse poder não são benéficos, diluir o ego ambicioso, ou seja, nos tornarmos um pouco mais humildes ante as claridades do self, como diz Joana de Ângeles. Olha que interessante, ante a parte boa, a luz que cada um de nós traz em si. E nós temos sim uma parte luminosa em nós. Queremos uma prova? As qualidades que nós já conquistamos. Aquelas que estão sendo aprimoradas, aquelas que estão sendo aprendidas, aquelas que estão sendo reaprendidas, não é, Liliana? Não é, amigos? E Joana de Ângeles, através de Divaldo, ela diz que neste momento evolutivo, nós precisamos nos rehumanizar. O ser humano precisa se rehumanizar, porque há muitos chamados, nós todos somos chamados, e poucos os escolhidos. Por quê? Nos damos tão pouco valor assim? Ou não queremos deixar certas futilidades de lado para seguirmos Jesus? Por quê? Para seguirmos o Mestre, nós vamos ter que fazer certas escolhas e deixar certas escolhas para trás. E quando abraçamos as lições do Evangelho, nós estamos conscientemente nos elegendo para trabalhar com o Mestre, para trabalhar com Jesus, servindo quem? A nós também, em primeiro lugar. Consequentemente, a quem precisa. E nós vimos tantos exemplos acima, não é? Os carentes, os deserdados da fortuna, os deserdados da alegria, do emprego, da saúde, da atenção, daqueles que buscam a caridade. E não vamos deixar a caridade chegar atrasada a quem precisa. Porque para aqueles que seguem Jesus, tem que abraçar a doutrina do Mestre. E nós estamos vestindo a camisa da doutrina. Nós estamos verdadeiramente vestindo a camisa dos ensinamentos de Jesus. Diante de nós mesmos, diante daqueles com quem convivemos, o que nós estamos fazendo daquilo que nós conhecemos? Estamos transmitindo o pouco de conhecimento que temos a quem precisa? E muitas vezes, essa atenção, essa carência, precisa, essa pessoa, de uma palavra esclarecedora, iluminada, coerente, lúcida e também amorosa. E o Evangelho nos traz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, eis as nossas escolhas. Quem nós queremos
ser, nos tornar. E nós entendemos que quando as claridades do self, aquela luz existente em nós, ela nos volta a responsabilidade ao serviço da caridade e da humildade. Interessante, hein? Ao serviço da caridade e da humildade. Reciprocidade desses dois sentimentos. Porque não podemos ser caridosos sem sermos humildes. Então, nesta hora, nós nos perguntamos: o que falta para nós vestirmos mais a camisa da doutrina, mais a camisa de Jesus, que é a causa dele, que é o evangelho dele? E Joana de Ângeles, ela nos fala que parece mesmo ainda não haver lugar para quem abraça a doutrina de Jesus nestes dias. Olha que interessante, hein? Ainda parece não haver lugar para quem abraça a doutrina de Jesus nestes dias. Mas nós sabemos que isso também é temporário, porque o bem prevalece. O bem sempre prevalece e há de prevalecer quando nós assumirmos a causa de Jesus. Por que o mal predomina em O Livro dos Espíritos? Porque os maus, entre aspas, são unidos, são intrigantes, são corajosos. E os bons, entre aspas, são tímidos. Mas que quando os bons quiserem, o bem prevalecerá. Então, por que nós não nos tornamos mais ousados ao bem? Se aqueles que nós chamamos, entre aspas, de maus, são tão unidos, são tão intrigantes, e muitas vezes tão inteligentes, mesmo do lado contrário ao bem, por que nós não usamos esse poderio do bem para fazermos deste planeta um lugar melhor agora? Quem sabe dentro das nossas casas, começando. E nós vamos entender que o cristão sabe que seus objetivos centram-se no trabalho do bem, do otimismo. Procuremos a alegria, gente. Procuremos mais alegria. E mesmo vivendo os condicionamentos do mundo, o que seriam os condicionamentos do mundo? Os compromissos que nós assumimos. Vamos manter o nível de consciência mais harmoniosa, mais saudável, mais em conhecimento, mais voltada à caridade, mais voltada ao bem. Não queremos um mundo melhor? Vamos cada um de nós fazer a nossa parte, o mundo será gradativamente melhor. Agora, se nós deixarmos para, entre aspas, os maus, eles vão continuar agindo e nós não poderemos reclamar, porque estamos tardiamente usando do nosso livre-arbítrio para não ousarmos no bem. Por isso que Jesus falou: os mornos eu vomitarei. Não há lugar mais para os mornos. Agora os espíritos têm que ser combatentes. No bom sentido, é claro. Porque dentre de tanta gente, Jesus apareceu Damasco a Paulo, que era contra os cristãos e perseguia os cristãos de Jesus. Vamos saber a resposta? Porque Paulo, ele tinha dentro de si aquela luz que todos nós temos,
Uns um pouco mais, outros um pouco menos, não importa, nós temos. E Paulo era ousado ao bem, ele era determinado, ele falava, ele fazia, ele realizava, ele era corajoso. E naquele momento Jesus precisava de discípulos corajosos para levar o Evangelho. E Paulo tinha todas essas características: corajoso, dinâmico, ousado, no bom sentido. E ele foi ali, entre aspas, não é? Se fez escolhido ou se fez escolhido para servir Jesus. E a partir do momento que ele serviu Jesus, que ele conheceu Jesus, ele levou a palavra a todos. Ele sofreu fisicamente. Nós sabemos, prisões, flagelos, mas ele teve o seu lado self a cooperar com Jesus na coragem dos seus atos lúcidos, evangélicos, evangelizadores e evangelizados. Não é Paulo um exemplo para nós? O trabalhador convidado pela consciência lúcida, como falou a Liliana, nós cada vez que progredimos vamos nos tornando mais lúcidos, né? Graças a Deus. Então o trabalhador convidado pela consciência lúcida de dever, pela consciência lúcida do trabalho, é estimulado a superar o ego. O que seria superar o ego? Reforma íntima, transformação moral, como nos diz Allan Kardec, e investir as melhores energias, as melhores disposições no estudo da doutrina, na caridade que se faz necessária em nossos dias, em nosso trabalho, em nossas atitudes. E tenhamos a certeza de que as melhores energias na vivência do Evangelho e na divulgação dele fazem da mensagem de Jesus um sol permanente para todos os corações. Salve Jesus, que é a luz do mundo. Boa noite a todos. Que assim seja.